Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim aqui para te ensinar a fazer um panetone salgado. Isso mesmo, salgado, gente. Semana passada aqui no canal eu ensinei pra vocês uma receita de chocotone e de panetone, aquele tradicional, o doce. Se você não viu esse vídeo, tá maravilhosa a receita. Clica aqui em cima e vai lá assistir pra você conferir também. E hoje eu vou te ensinar a fazer o panetone salgado, gente, que é uma coisa assim relativamente nova. Foi lançada aí há alguns natais anteriores e foi uma super tendência, gente, porque foge um pouco ali daquele tradicional panetone com frutinha ou com chocolate, o nosso panetone tradicional ou chocotone, né, gente? Esse aqui você pode dar o sabor que você quiser, mudando o recheio dele, e fica uma delícia, gente. A gente usa ali a própria forma do panetone mesmo e fica muito bom, muito fofinho, e como eu falei, dá pra variar bastante no recheio. E fica até a dica aí, gente, que pra fazer pra vender é uma coisa super diferente que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. Fica a dica aí pra vocês. Eu sei que muita gente faz panetone tradicional de frutas e chocotone também nessa época pra vender, e fica aí mais uma ideia pra vocês desse salgado também. Mas antes da gente começar com a receita, se aproveita, desce aqui embaixo do vídeo primeiro rapidinho, deixa o seu like aqui embaixo que é super importante, me ajuda e muito, então deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, seja super bem-vindo ou bem-vinda, e também aproveita para ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nenhuma notificação de vídeo novo. E agora chega de falação e simbora começar com a receita, roda a vinheta. Então vamos começar fazendo a nossa massa, gente. E o primeiro passo dessa massa é fazer a nossa esponja. Assim como na receita do panetone doce, a gente faz aquela esponjinha, essa pré-massinha antes de misturar com todo o restante da massa, a gente vai fazer aqui também no panetone salgado. Eu já expliquei pra vocês que fazer essa esponja garante uma fermentação muito melhor depois final no panetone, e assim ele fica mais fofinho, aquela massa de estilo véu de noiva, sabe? Que vem assim desfiando. Então aqui, pra fazer essa esponja numa tigela, eu vou colocar 100 ml ou meia xícara de chá de água morna. Toma muito cuidado com a temperatura da água, tá, gente? Eu sei que toda vez eu falo isso, mas não deixa muito quente, porque se você deixar a água muito quente, ele vai acabar matando o efeito do fermento que vai entrar aqui agora, que é um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco. Tô usando aquele seco de pacotinho. Se você quiser usar o fermento fresco, aquele de padaria, a substituição desse seco aqui pro fresco é de 30 gramas. Qualquer um dos dois também dá certo. Vou dar uma mexidinha aqui nesse fermento com a água morna, já vai subindo o cheirinho de punzinho de fermento. E aí vou acrescentar aqui a minha farinha de trigo. Aqui tem meia xícara de chá de farinha de trigo também. Lembrando que as xícaras que eu tô usando aqui para essa receita e todas as outras do canal também tem a capacidade de 200 ml, tá bom, gente? Vou mexer aqui, ó, até formar uma massinha homogênea. É só isso que vai nessa esponja: o fermento, a água morna e a farinha de trigo. Prontinho, ficou assim, ó. Formou a massinha, tá bom. Vou tirar aqui esse excesso de massa da espátula. Vou pegar um pano de prato, vou cobrir aqui por cima e vou reservar aqui do ladinho por 20 minutinhos. A gente precisa deixar aqui 20 minutinhos para ele dar uma leve crescidinha. É super bom fazer isso também, porque assim você verifica a validade do fermento, se ele tá bom, se ele realmente tá funcionando. Porque se você misturar com toda a massa, com toda a farinha, com a manteiga que vai, com a gema, e o fermento não tiver ativo, se o fermento não tiver bom, você acaba perdendo esses ingredientes. Então fazer essa esponja também tem essa vantagem de você testar o fermento antes de misturar com todo o restante dos ingredientes. Enquanto a esponja tá aqui fermentando esses 20 minutinhos, vamos aproveitar para ir adiantando já o nosso recheio. Aqui eu vou fazer um recheio de calabresa com azeitonas. E isso, claro, você pode variar aí conforme o seu gosto, pode soltar a criatividade e usar o recheio que você quiser. Aqui então eu vou colocar minha calabresa para ir fritando, gente, porque depois não pode juntar a calabresa quente na massa ainda cru, tá? Então a gente frita ela primeiro, deixa esfriar para depois juntar na massa. Liguei aqui o fogo da minha frigideira, vou colocar só um fiozinho de azeite, ó, um pouquinho mesmo, e vou colocar aqui para poder fritar um gomo de linguiça calabresa que eu piquei assim, ó, maiorzinho, em 4 partes. Eu dividi a calabresa ao meio, depois dividi ao meio de novo, ficou 4 tirinhas assim. E aí, ó, eu vou mexendo aqui e vou deixar ela ficar bem fritinha. É sempre bom a gente fritar antes de colocar a calabresa em qualquer massa, porque ela realça mais o sabor, fica mais gostosa, ao invés do que você estivesse colocando cru, tá? Então é sempre bom dar essa fritadinha antes.
Quem gostar de cebola e quiser colocar, pode acrescentar nessa hora aqui também para fritar junto com a calabresa. Pode acrescentar aí uma cebola em rodela, até em quadradinho mesmo, fica bem gostoso. Como eu falei para vocês, essa questão do recheio fica bem relativa aí a gosto de cada um. Dá para fazer com presunto picadinho, com queijo, dá para fazer com peito de peru, dá para fazer com um pedacinho de frango, enfim, o sabor que você quiser fazer vai ficar gostoso. E eu vou dando, ó, uma escorrida aqui no óleo com a ajuda da escumadeira, para não ficar todo aquele óleo acumulado, porque a calabresa solta um pouquinho de óleo também na hora de fritar. Ah, gente, não falei também, mas quem quiser colocar bacon também junto com a calabresa ou só o bacon, nossa, vai ficar uma delícia também com bacon, hein? Fica a dica aí. Agora eu reservo e deixo esfriando pra gente poder usar daqui a pouquinho. Tem 20 minutinhos já que a nossa esponja tá aqui crescendo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como que ela cresceu, ó. Tá vendo? Ela dobra de tamanho, cresce bastante, fica assim cheia de bolinhas. Isso é sinal que o seu fermento tá aí perfeito, super ativo. E a gente pode continuar aqui a nossa massa. Aqui numa tigela maior eu vou começar acrescentando mais 150 ml de água morna. Mais uma vez, gente, importante cuidar aí com a temperatura da água, tá? Ao total, nessa massa a gente usa 250 ml de água. 100 para esponja e 150 agora aqui para o restante da massa. Vou colocar também 2 colheres de sopa bem cheias de manteiga sem sal e em temperatura ambiente. Se quiser usar margarina, pode usar tranquilo, sem problema. Vou colocar o açúcar, que são 3 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de chá de sal, pode caprichar aí porque é um panetone salgado, né? Então 1 colher de chá bem cheia de sal. Vamos dar uma mexidinha. E aí vamos peneirar aqui 3 gemas de ovos. Aqui a gente vai usar só as gemas, tá bom, gente? A clara aí você guarda para fazer outra receita, um suspiro, alguma coisa aí. E aqui eu gosto de passar pela peneira as minhas gemas para tirar aquela película que envolve ela, que é o que dá aquele cheirinho, aquele gostinho característico de ovo para a receita. Se você não quiser peneirar, também não precisa, é só colocar a gema aqui direto. E toda vez que a gente peneira as gemas, eu sempre dou a dica para vocês de não ficar esfregando aí uma colher, uma espátula contra a peneira, porque senão você acaba deixando passar as películas das gemas aí e não adianta de nada. Prontinho, películas aqui na peneira, peneiradas. Agora vamos acrescentar aqui aquela esponja que a gente fez lá no comecinho. E aí a gente vai mexendo essa massa aqui e incorporando a farinha de trigo até dar o ponto nela, gente. Aqui eu tenho 500 gramas, meio quilo de farinha de trigo tradicional e sem fermento. Eu sempre uso a farinha de trigo sem fermento, tá bom? E aí a gente vai acrescentando naquele velho esquema toda vez que a gente vai fazer massa. Vamos colocando aos pouquinhos. Vai mexendo, vai colocando um pouquinho de farinha. A massa vai pesando conforme você for colocando. Vai ficando mais consistente, mais pesada. E é sempre bom fazer dessa forma para você não perder o ponto da massa. Massa de panetone ela precisa ser um pouquinho mais mole, sabe? Um pouquinho mais macia, seja ela doce ou salgada, como é o nosso caso aqui hoje. Então não acrescenta toda a farinha de trigo de uma vez, porque senão você pode acabar perdendo o ponto da massa e ela vai ficar muito dura, muito seca. E isso no final vai deixar o seu panetone seco também e duro. Não vai ficar aquela massa fofinha, sabe? Desfiando. Como eu sempre falo para vocês, isso é muito relativo, depende muito de vários fatores aí, da umidade do ar, da farinha de trigo, do tamanho da sua gema, aí, então vai colocando a farinha aos poucos e vendo mesmo a textura da massa. A textura final que a gente quer dessa massa é uma massa bem macia, bem lisa e que desgrude das mãos, tá bom? Mas não fica uma massa muito dura não, gente, ela fica uma massa mais maleável, mais cremosa. Mais um pouquinho de farinha.
E chegou aqui num ponto em que a massa tá mais consistente, gente, mais firme, fica mais complicado de mexer com a colher. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui esse paninho, vou colocar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada, tá bom? Tá bem limpinha, tá? E aí vou passar a massa aqui pra terminar de sovar ela na mão. Chegou a hora de pôr a mão na massa. E aí, ó, vamos mexendo aqui. Conforme for precisando, vamos ir terminando de acrescentar aquela farinha aos pouquinhos. Caso você tenha uma batedeira aí daquelas planetárias com um gancho que dá para bater essas massas pesadas, massa de pão, massa de pizza, você pode colocar a sua massa aí para bater nela, gente, que vai facilitar muito a sua vida. Deixa batendo bem até ela ficar bem macia. Caso você não tenha, como é o meu caso aqui, na força do muque mesmo, no braço mesmo, gente. Vai sovando ela assim, ó, esticando bem de um lado pro outro, vai abrindo, vai sovando. E um dos segredos para ficar bem fofinho, aquela massa bem gostosa, é sovar bem. Quanto mais você sovar, mais macio e mais gostoso vai ficar o seu pão, o seu panetone no final, tá? Fiquei sovando a massa aqui, gente, mais ou menos uns 10 minutinhos e olha como que ela muda, gente. Olha como que ela fica bem bonita, ó. Desgrudou aqui da bancada, nas mãos também não tá grudando mais nada. Ela fica bem lisinha, gente. Olha que linda que ela fica. Bem cremosinha, tá vendo? Assim que chegar nesse ponto aqui, é porque tá no ponto certo. Outro método também de ver o ponto da massa, você pega aí um pedacinho, ó, e aí você vai esticando ele assim nos seus dedos, assim na sua mão. E aí, ó, se ficar assim transparentezinho, tá vendo? Que eu consigo ver meu dedo aqui atrás, esse é o ponto véu de noiva, sinal que a massa também tá muito bem sovada, o glúten tá super bem desenvolvido, tá no ponto certinho. Olha que bonita que fica essa massa, gente. Agora vamos voltar aqui com a tigela, passar a massa aqui pra dentro, dar uma boleadinha nela. Cobre com o pano de prato e vamos deixar crescer aqui por mais 20... Opa, nossa que batida. Deixa crescer aqui mais 20 minutinhos, ela vai dar uma leve infladinha, tá? Então 20 minutinhos. 20 minutinhos da massa aqui descansando, gente. Vamos ver como que ela ficou. Ó, tá vendo? Deu uma bela crescidinha, gente. Fica bem bonita já, né? Agora a gente vai abrir e dividir aqui os nossos panetones. Com essa massa, a gente vai conseguir fazer 2 panetones salgados de 500 gramas cada, tá bom? Coloquei um pouquinho de farinha aqui na bancada, mas não é pra incorporar na massa não, tá? É só pra impedir que ela grude aqui. Vou começar, ó, abrindo, fazendo uma cobrinha aqui. E aí, com uma faca, vou dividir essa massa aqui ao meio. Se você quiser deixar bem preciso aí, se for fazer para vender, no caso, é bom pesar para que eles fiquem todos com o mesmo peso, com o mesmo tamanho, tá bom? Cancela, gente, não precisa dividir agora não, porque o recheio vai ser o mesmo para os 2 panetones, então vamos rechear primeiro, depois a gente divide. Eu boiei aqui. De recheio vou usar a calabresa que a gente fritou e vou usar também azeitonas. Aqui tem 1 xícara de chá de azeitona assim, ó, sem caroço, em fatia, e é o que eu falei para vocês, tá? Se você não gostar de azeitona, não precisa colocar, ou se quiser mudar o recheio aí, fica completamente ao seu gosto. Agora a gente vai, ó, incorporar aqui esse recheio na massa. Agora sim, vou dividir a massa aqui ao meio, porque vão ser 2 panetones, mas caso você queira fazer um grandão só de 1 quilo, também pode, ou até fazer aqueles mini panetones, sabe, daquela forminha bem pequenininha, também pode. Vou pegar aqui, ó, a minha forma, vou usar essa forminha de papel, e essa forminha você encontra facilmente aí em qualquer loja de confeitaria, aí, loja de festa, nessa época tá cheio, gente. Vamos pegar aqui, ó, uma porção da massa, e aí a gente vai dando, assim, essa boleada nela pra ficar redondinho. Se o recheio for caindo, é normal, tá? Você vai pegando e vai colocando aqui de volta e vai deixando bem recheadinho. E aí vamos passar aqui para a forma. E a mesma coisa com a outra metade. Dá essa boleadinha na massa. Aí a gente coloca um plastiquinho aqui por cima.
Cobre com um pano de prato e aí vamos deixar crescer, gente. Só que agora por 40 minutinhos, tá? E leva pra crescer num lugar aí bem quentinho, que não pegue corrente de ar, que não pegue vento. Aqui no meu caso eu vou levar pra crescer dentro do forno desligado, tá? Pra ele crescer bem ali, é um lugar bem quentinho, tá? Você pode colocar dentro de um armário, dentro do micro-ondas. E se tiver frio aí também no dia que você estiver fazendo, pode demorar um pouquinho mais de tempo, além desses 40 minutos que eu falei pra vocês. O importante é você ver aí, quando ele dobrar de tamanho, tiver bem grandão, na altura da forma já, é porque já tá no ponto pra gente levar pra assar. Então vamos deixar crescer. Nossa massa cresceu, gente, 40 minutinhos. Agora vamos ver como que ficou. Olha que linda, gente. Cresceu bastante. E dá pra perceber também que eu não sei dividir muito bem a massa, né? Porque um ficou maior do que o outro. Dá pra ver aqui, ó, na forma. Então fica até a dica aí pra vocês. Usa a balança pra garantir que vai ficar tudo no mesmo tamanho, mas também não tem problema, gente. Tô fazendo pra aqui, pra casa mesmo, não tem problema o tamanho, não. Agora, antes da gente levar pro forno, aqui por cima, a gente vai dar uma pincelada um pouquinho com uma gema de ovo, com bastante cuidado. Vai bem delicadinho, porque essa massa, ela é muito macia, gente, é bem delicada. E para ela não baixar, para não afundar, você vai passando o pincel bem delicadinho. Essa gema vai dar um brilho bem bonito, uma cor bem bonita para nossa massa, sabe? Vai ficar como se fosse uma massinha assim de salgado. Deixa aquele dourado bem bonito. E ainda para fechar, vamos polvilhar aqui por cima um pouquinho de queijo parmesão ralado, gente. Aqui eu tenho um pacotinho de 50 gramas e vou dar só uma polvilhada aqui por cima, só para deixar ele mais bonito também, para ficar bem douradinho no forno. Agora vamos levar os nossos panetones para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Tá lá pré-aquecendo há mais ou menos uns 10 minutinhos já. E a gente vai deixar lá assando em média de 35 a 40 minutinhos mais ou menos. E o ponto certo para poder tirar é quando eles estiverem bem douradinhos, quando você vê que tá aquela casquinha assim bem moreninha por cima. E vai estar um cheiro também bem gostoso aí de panetone, de um pãozinho recém-saído aí do seu forno. Aí tá pronto. Bora levar lá. Não, gente, sério, olha essa massa, fica muito fofinha. Não parece que é um panetone comprado, gente? De tão fofinho que tá, de tão incrível que fica essa massa. Olha isso aqui. Tá muito macio, gente. Olha o que eu falei pra vocês da massa desfiar, ó. É isso aqui, minha gente. Nossa, gente, que delícia. A massa fica muito leve na boca, gente, muito fofinha. A calabresa dá todo um toque, a azeitona também. Eu amo azeitona, então, sabe, tem aquele azedinho da azeitona ali junto com a calabresa. Sério, gente, fica muito bom, muito gostoso mesmo. Nossa, que bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, gente, desse panetone salgado. Você que nunca viu, você que nunca comeu, nunca fez, aproveita e testa aí na sua casa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Como eu falei, dá pra fazer pra vender aí, que eu tenho certeza que vai ser um super sucesso. Ou até então pra surpreender a família aí na ceia de Natal, ó. Faz essa receita aqui que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Se gostou do vídeo, então deixa o like aqui embaixo que me ajuda muito. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha a receita com todo mundo. Manda aí no Facebook pros amigos, nos grupos do WhatsApp também e... um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!